coisas que precisamos colocar em nosso coração, em nossa mente, para que possamos ser bem-sucedidos, ministerialmente falando, espiritualmente falando. Você precisa saber o que é que Deus está querendo contigo na palavra dele. E para isso você precisa se aprofundar nela. Por isso que Jesus disse que o homem ele é por não conhecer a sua palavra. Por isso que Oséias diz que nós temos que conhecer e prosseguir em conhecer a palavra de Deus. Porque aqui está contido todas as revelações, tudo aquilo que vai nos abastar, que vai nos trazer um alicerce para a nossa vida espiritual, está dentro dessa Bíblia. Dentro desses 66 livros tem coisas que você até duvida que possa existir. Tem coisas que você ainda não sabe que está, mas está aqui. Coisas que você precisa saber. E Deus quer falar contigo nessa noite. Que para você saber do conteúdo que está aqui, não basta somente ler. Não basta somente ir para um seminário ou outra coisa, ir para uma faculdade, ou sei lá, cursar, fazer algum curso. Não basta somente entrar em um curso em qualquer área acadêmica que vai estudar sobre o mundo antigo e falar sobre a palavra de Deus. Você não vai conhecer. Paulo diz na sua carta, a primeira dela, no capítulo 2, no verso 9, que o homem natural ele não entende as coisas espirituais, que só podemos entender as coisas espirituais pelo Espírito de Deus. E aí está a grande revelação para mim e para a sua vida. Só vamos entender a palavra de Deus quando nós estivermos em comunhão com Deus, estivermos em plena comunhão com Ele, com o seu Espírito. Assim nós vamos poder estabelecer para a nossa vida o que devemos e o que não devemos fazer segundo a vontade do nosso Deus. Lucas ele vai narrar uma história e vai contar, e o conteúdo desse livro aqui é muito vasto, eu não consigo, nem conseguiria se eu quisesse trabalhar todo ele, nem uma noite, nem talvez nem toda a minha vida, porque a palavra de Deus ela se renova a cada dia, ela é uma palavra revelada, não é uma palavra que é complicada. Deus ele revela aquilo, só basta você crer. É por isso que Jeremias, lá no capítulo 33, no versículo 3, ele diz: clama a mim e responder-te-ei. Você tem clamado a Deus para Deus te responder as tuas perguntas? Ou você tem questionado ao homem, ou você tem questionado a Deus de maneira irresponsável? Nessa noite Deus quer falar contigo, que só há uma maneira de você saber o que Ele quer para a sua vida. E essa maneira tem nome e tem sobrenome. Essa maneira, ela está dentro de você, querendo que você dê lugar no seu exterior para que Ele possa brilhar, resplandecer sobre a sua vida. Dessa maneira, eu titulo como o Espírito Santo de Deus. É a única maneira que nós temos, amados, de ter um ministério bem sucedido, sermos crentes fiéis com a palavra dele, é através do Cristo que morreu na cruz, é através do seu Espírito Santo que habita em nós, porque Paulo diz que nós somos templo do Espírito Santo. E nós temos que dar lugar ao Espírito Santo. Eu estou fazendo toda esse comentário, todo esse argumento para que você venha entender o que Lucas vai dizer aqui em Atos dos Apóstolos. O livro de Atos dos Apóstolos ele é muito interessante, que ele termina, lá no capítulo 28, no verso 31, ele termina com Paulo preso em Roma. A Bíblia diz que Paulo está em Roma, ele aluga uma casa e ali vive, porque ele não poderia sair de Roma, que estava sob julgamento. Porém, o Atos dos Apóstolos deveria contar sobre a morte de Lucas, mas ele não conta. Atos dos Apóstolos deveria contar sobre a morte de Paulo, mas não conta. Atos dos Apóstolos, ele vai encerrar de uma maneira que parece que ele some. De repente parece que Lucas estava escrevendo o livro, Lucas estava narrando a história. Parece que de repente a ponta do lápis quebra e ele não quer mais fazer ponta e desiste de escrever. Por quê? Porque há um mistério aqui. Há um mistério porque a história da igreja não parou por aí. É isso aqui que nós temos que entender. Essa introdução aqui em Atos 2 é para alcançar os nossos dias. É para que nós hoje venhamos glorificar a Deus como glorificou aquele quase 120 crentes ali em Atos 2. É para que nós venhamos crer na promessa que Deus fez em Joel 2:28. A Bíblia nos diz aqui, para você ter uma conclusão mais clara do que eu estou falando. A Bíblia diz que lá em Joel, ele vai usar um termo, que no último dia o Senhor derramaria do seu Espírito. Ou melhor, o seu Espírito sobre toda a carne. Mas o apóstolo Pedro, após a descida do Espírito Santo no cenáculo, porque era uma promessa, porque Jesus disse para os discípulos para ficar em Jerusalém, até que do alto fossem revestidos. A Bíblia nos diz que de repente, quando nesse ato, quando o Espírito Santo desce, que foi de repente, quando eles após ser batizados com o Espírito Santo, receber o Espírito Santo, a Bíblia nos diz aqui que as pessoas